Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Estão me ouvindo bem? Então, eu saúdo a todos os presentes aqui na Casa Branca do Caminho, assim como aqueles que nos acompanham virtualmente pelo canal do Centro no YouTube e aqueles que possam vir a acessar esse conteúdo a posteriori. Meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o generoso convite a mim formulado pelo nosso amigo Jair. Voltar a esta casa é sempre uma imensa satisfação para participar desses trabalhos luminosos de divulgação da doutrina espírita, que, como todos nós sabemos, esclarece as nossas mentes e consola os nossos corações. Ainda mais numa época tão especial. Estamos vivenciando uma onda de frio que nos remete a São Paulo antiga. Eu não sou paulistano, eu nasci na cidade de Santos, mas minha esposa, que hoje me acompanha, nasceu aqui em São Paulo e se recorda daquelas manhãs da infância em que tinha que sair da cama a muito custo, é verdade, né? E enfrentar um frio bastante intenso. Tinha geada, os carros demoravam a pegar, não era assim antigamente? Então nós estamos vivenciando uma época que nos remete a São Paulo do passado. E nos remetendo a São Paulo do passado, nos remete também ao início da caminhada desta casa, do Centro Espírita Casa Branca do Caminho, porque amanhã, dia 4 de julho, é uma data muito especial para todos os trabalhadores e frequentadores da Casa Branca do Caminho, porque é amanhã que se completam 62 anos da primeira reunião na segunda sede desta instituição, que lá atrás ficava no bairro da Moca, Rua João Dente, 163, uma casinha alugada, não por acaso, muito próxima da Companhia Antártica. Outra reminiscência, não é verdade? Nos anos 60, a economia da nossa cidade era baseada na atividade industrial. Hoje não é mais assim. As indústrias deram espaço aos grandes condomínios, como acontece na Moca, no Tatuapé, em diversos outros bairros. Mas a segunda sede da Casa Branca do Caminho foi justamente ali, do lado da Companhia Antártica. Não por acaso, eu insisto, porque com este acontecimento conheceu a Casa Branca do Caminho a dona Erna, que trabalhava na Antártica, era da diretoria da Antártica, e cooperou de maneira muito intensa com a mãe Doca, que é a mentora da nossa casa. Meus amigos, um livro que ainda está por vir, porque ainda não foi publicado, traz uma história que se passa há muitos séculos atrás. Um senhor de muitas terras, no momento em que, ao lado da família numerosa, compartilhava do repasto, a fim de recuperar as energias para mais um dia de trabalho no campo, que chegaria com os raios do sol, disse ao seu filho mais novo que no outro dia ele estaria dispensado do trabalho no campo, o campo de trigo, que segundo aquele homem fornecia o pão para ele e para os seus irmãos. Disse
aquele senhor de terras que ele pretendia que o seu filho mais novo se deslocasse para uma metrópole longe da sua propriedade, onde trataria de interesses do senhor de terras. O senhor de terras disse ainda ao jovem que ele levaria 7 dias para concluir o seu deslocamento e que o êxito daquela jornada dependeria exclusivamente dele próprio, já que a ordem era que ele se deslocasse sozinho, sem os irmãos. Por temer o seu pai, o jovem, depois da refeição noturna, se recolheu aos seus aposentos para preparar a sua bagagem. É fato que ele ficou um pouco melindrado com os irmãos, porque ele esperava que os seus irmãos, sendo mais velhos e, portanto, mais experientes, se propusessem a fazer a viagem em seu lugar. Mas não foi isso que aconteceu. Pouco antes de dormir, ele preparou a sua bagagem, atendendo às orientações de seu pai. E nessa bagagem ele colocou uma tenda, colocou um cajado e colocou também um archote, uma tocha, não é verdade? Se recolheu para dormir e no outro dia, logo cedo, colocou-se no caminho que para ele representava um grande desafio, porque era desconhecido. Para cumprir a ordem de seu pai, aquele jovem colocou-se em marcha acelerada, porque ele pretendia cumprir o prazo que lhe foi estabelecido. No primeiro dia da jornada, não se registrou nenhum fato digno de nota. No segundo dia, tudo transcorreu da mesma forma, de maneira tranquila. Mas no terceiro dia, houve um acontecimento. Quando o sol se pôs e ele se preparou para descansar, uma tempestade torrencial atingiu a região em que ele estava. Avaliando, mexendo nos apetrechos que ele trazia em sua bagagem, ele localizou a tenda que estava dobrada e a desdobrou. Aquele tecido rústico protegeu o viajante da tempestade. Mas aquela noite de sono não foi a mais adequada, mas ainda assim ele conseguiu a proteção que almejava. No outro dia, quando o sol nasceu, ele mais uma vez se pôs no caminho, mas notou que a sua velocidade de deslocamento já não era a mesma. Sem pretender fazer grandes reflexões acerca desse fato, ele concluiu de forma apressada que a sua lentidão se devia a uma noite de sono mal dormida. E assim ele prosseguiu. No quarto dia da jornada, meus amigos, ele chegou num ponto da estrada em que o caminho era mais acidentado e, de repente, foi ao chão.
Mais uma vez, o jovem recorreu à sua bagagem, localizando aquele cajado que ele trazia por recomendação de seu pai. Apoiando-se no cajado, ele se levantou e prosseguiu em sua caminhada, porque tinha a mais absoluta certeza de que aquela madeira, aquela lenha resistente da qual o instrumento era feito, evitaria as quedas. Mas, de novo, ele percebeu que a sua velocidade não era a mesma. O viajante atribuiu este fato ao terreno acidentado e prosseguiu. No 5º dia da viagem, depois que o sol se pôs, ele buscou abrigo junto a uma árvore frondosa, porque ali ele pretendia pernoitar. Só que nuvens espessas estavam impedindo que a luz do luar chegasse até ele. Mais uma vez, recorrendo à sua bagagem, o nosso viajante apanhou o archote que ele levava, também por recomendação do seu pai, que era um homem justo e bom. Ele acendeu o archote e as chamas acabaram chamando a atenção de homens do caminho. Eles se dirigiram até o jovem e disseram que tinham fome. O pouco pão que ele trazia com ele foi dividido com aqueles homens, que, para expressar a sua gratidão, lhe presentearam com um mapa, dizendo algo parecido com isso: peregrino, sabemos que quando partistes da tua origem, traçastes um rumo certo, mas se eventualmente saíres do caminho, consulta este mapa, porque ele pode te recolocar na trilha. O 6º dia da jornada teve início e o nosso peregrino prosseguiu. Mais uma vez, ele notou que a sua velocidade de deslocamento havia diminuído ainda um pouco mais. Ele atribuiu esse fato ao ato que ele mesmo havia praticado de dividir o pouco pão com os demais, concluindo que havia se alimentado mal e, portanto, não poderia imprimir em sua marcha a mesma velocidade que havia imprimido no começo da caminhada. Algumas horas se passaram e a advertência dos homens do caminho se transformou em vaticínio. O peregrino percebeu que estava perdido. Consultando o mapa, retornou à trilha, retomou o caminho. Difícil, é verdade, mas ainda assim, no rumo certo. Seguiu a sua jornada, não alcançando seu destino no 7º dia, como seu pai havia determinado, mas no 8º dia. Constrangido, ao avistar o povoado, ele percebeu que havia uma grande festa na cidade. Ele se surpreendeu, porque ali ele era um forasteiro.
um banquete foi oferecido a ele. E para sua grande surpresa, entre os convidados estavam os seus irmãos. Como um menino, aquele homem jovem passou a chorar. E um dos irmãos lhe disse: nós estivemos te acompanhando nesta jornada o tempo todo, sem que nos percebesse. É lícito que comemores o teu êxito. Depois desse banquete, queremos que você se dirija à estalagem, porque o seu lugar já está reservado. Nosso Pai te mandou aqui para que possas apanhar sementes que servirão para cultivar o trigo, que alimenta não só a nossa família, mas como todas as pessoas que recebem abrigo na propriedade do Senhor de terras. Depois do banquete, o peregrino, atendendo à recomendação de seus irmãos, que comemoravam o seu êxito, porque já haviam feito aquele caminho em ocasiões anteriores, ele se dirigiu à hospedagem. Havia alguns criados naquele ambiente que passaram a observar o jovem no momento em que ele tirava os seus apetrechos da bagagem. O primeiro objeto que ele retirou das suas bolsas foi justamente a tenda. E os criados comentavam entre si: faz muito sentido. Ele fez uma grande caminhada e essa tenda deve ter sido de grande utilidade para que ele fosse protegido das intempéries. Depois, o viajante retirou das bolsas mais um objeto, o cajado. E mais uma vez os criados comentaram entre eles: esse cajado deve ter sido de grande utilidade, porque há trechos dessa estrada que são muito acidentados. A seguir, o viajante retirou de sua bagagem o archote. E mais uma vez, os criados comentaram entre si: esse archote deve ter sido muito útil para o viajante, já que nas noites sem luz, ele pode ter utilizado a tocha para produzir a luz de que necessitava. Por fim, os criados notaram que o peregrino retirou de sua bagagem um mapa e comentaram: é evidente que ele deveria ter trazido um mapa, porque quando nós nos perdemos no caminho, é este pergaminho que nos coloca de volta na senda. E por fim, notaram que o jovem retirou da sua bagagem uma grande pedra. Entreolharam-se, sem compreender por que o jovem trazia entre as suas coisas uma pedra. Um dos criados, munido de coragem, decidiu inquiri-lo, dizendo assim: peregrino, por que carregaste por tanto tempo algo que não te servia? E foi naquele momento que o jovem percebeu que a pedra que ele havia colocado em sua bagagem, na expectativa de que, se encontrasse seus irmãos, pudesse feri-los,
não havia lhe servido. Meus amigos, a pedra que ele carregava, na doutrina espírita, nós chamamos de mágoa. E é curioso notarmos que, mesmo sabendo que as mágoas nos atrapalham, ainda assim nós as carregamos por muito e muito tempo. No livro Anotações Diárias, a benfeitora Joana de Ângeles, em seu capítulo 22, intitulado exatamente A Mágoa, define esse sentimento. Diz a benfeitora, na mensagem ditada a Divaldo Pereira Franco, um grande espírita que retornou ao plano espiritual há pouco tempo, não é verdade? No dia 1º de maio, depois de 98 anos de serviços prestados à humanidade inteira, Divaldo retornou ao plano espiritual. Mas eu dizia que nesta obra, Joana de Ângeles nos alerta que quem acumula mágoas coleciona lixo mental. É algo que não nos serve, é algo que prejudica a nossa jornada. Em outra obra memorável do Espiritismo, intitulada Caminho Espírita, lançada no ano de 1967, pela psicografia do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, o benfeitor Emmanuel nos alerta que a mágoa pode ser definida como uma espécie de peso morto que fere as almas e as consciências. E diz ainda o benfeitor, os reflexos para quem carrega mágoas em seu coração, como se carregasse uma pedra muito pesada em sua bagagem, os reflexos, dizia eu, não se restringem às questões de ordem espiritual. Há consequências de ordem física. Diz o benfeitor, no capítulo 65 desta obra que eu já mencionei, intitulado Ressentimento, que a mágoa é uma espécie de ácido que corrói a membrana gástrica. Ele é preciso, define a região do nosso organismo que sofre as consequências pelo fato de todos nós, de maneira bastante imprevidente, levarmos em nossos corações um sentimento que prejudica de forma muito intensa a nossa caminhada no plano terrestre, plano no qual todos nós viemos aprender. Mas se é fato, como é fato, meus amigos, pelos ensinamentos da doutrina espírita, que a mágoa nos prejudica, de que forma poderíamos nós, utilizando o conhecimento da doutrina espírita, nos vacinarmos deste sentimento tão negativo? Quais seriam as vacinas? Há duas situações que devem ser colocadas. Em primeiro lugar, é recomendável que cada um de nós evite que a mágoa se instale em nosso coração. Mas há uma segunda situação. Eu já posso ter permitido
que a mágoa tenha se instalado no meu coração. E aí eu preciso, de alguma forma, que me permita retirá-la de lá. Em relação à primeira situação, o benfeitor André Luiz, que ditou uma outra obra antológica denominada Sinal Verde, não por acaso psicografada por Chico Xavier, em seu capítulo 23, intitulado Melindres, nos explica que é importante que todos nós desenvolvamos um comportamento que nos deixe menos vulneráveis ao que nós, em muitas ocasiões, consideramos como ofensa, e ofensa não é. Diz o benfeitor que aquele que vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. O melindre, meus amigos, em certa medida, expressa o nosso orgulho, porque a pessoa que se melindra recorrentemente não admite ser contrariada em nenhuma hipótese. E às vezes, situações comezinhas ganham uma grande proporção, justamente porque essa pessoa tem a tendência de se melindrar. É fundamental, para evitar que carreguemos a mágoa em nossos corações, que nós deixemos os melindres de lado, porque em muitas ocasiões nós nos sentimos ofendidos sem que o companheiro de jornada tenha tido a intenção de nos ofender. É muito comum nos ambientes, por exemplo, profissionais, né? Que não só nos ambientes profissionais, pode ser no ambiente acadêmico, até no centro espírita, por que não, né? Que percebendo que um companheiro se sente incomodado com uma determinada situação, a pessoa se dirija ao outro que vem causando essa situação, fala: olha, seria bom você não fazer isso, né? Porque fulano se sente incomodado. E qual a resposta que vem? Puxa, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não teria dito isso, ou não teria feito aquilo. Ou seja, a sua intenção não era de ferir, mas o outro, por ter melindres, se sentia ferido. Então esta é a primeira vacina, bondosos irmãos. Temos que, na medida das nossas possibilidades, evitar os melindres. Mas pode ser, como aconteceu com o peregrino, que nós já tenhamos a mágoa instalada em nossos corações. E aí, o que fazer? Recorremos aos ensinamentos de Simeão e Paulo de Tarso, que estão contidos na obra monumental intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de consulta obrigatória para todos aqueles que, como nós, se interessam pelo Espiritismo. É nesta obra que o codificador Allan Kardec apresenta a dimensão moral da nossa doutrina, asseverando que neste campo, o campo moral, tudo que o Espiritismo ensina coincide em 100% com tudo aquilo que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar há 2000 anos. No capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, no seu item 14, Simeão, numa mensagem primorosa,
ditada na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, nos ensina que é necessário estarmos atentos aos ensinamentos do Divino Mestre, que num diálogo com um de seus apóstolos, Pedro, não é verdade? Ensinou que para o perdão não há limites. Essa é a segunda vacina, o perdão. Em certa ocasião, questionado por Pedro sobre o limite do perdão, o Divino Mestre Jesus ensinou, não só para ele, mas como para a humanidade inteira, que não se perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dizendo, na verdade, que para o perdão não há limite. E qual que é o fundamento deste ensinamento? É simples compreender, meus amigos. Nós, espíritos imperfeitos, que ainda estamos buscando a nossa evolução espiritual, cometemos erros clamorosos, de forma recorrente, e esperamos do Criador o perdão para as nossas faltas. E esse perdão de nosso Pai Celestial se expressa todos os dias, porque todos os dias Deus nos dá novas oportunidades para que recomecemos e possamos assim alcançar a remissão das nossas faltas e transformar os equívocos no futuro em acertos. Ensina também Simeão que quanto maior é a ofensa que recebemos, mais meritório é o perdão que venhamos a conceder. Porque alguns companheiros de jornada têm esse entendimento equivocado. Não foi tão grave, eu perdoo. Isso aqui é muito grave, não perdoo. Não. O perdão não tem limites, nem em relação à quantidade e nem em relação à qualidade da ofensa que nós tenhamos recebido. Ensina ainda o benfeitor que é fundamental que esse perdão não se constitua em expressões vazias, porque também é um comportamento muito comum para espíritos imperfeitos como nós, que a prática do perdão se circunscreva aos lábios e não toque o coração, onde o rancor permanece. Neste mesmo capítulo, meus amigos, bem-aventurados os misericordiosos, em seu item 15, Paulo, o apóstolo, nos ensina que, independentemente do nosso papel numa contenda que se estabeleça, nós devemos buscar o perdão. Diz o Espírito de Luz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que uma determinada contenda, uma disputa, um desentendimento, pode ter surgido por um ato que nós tenhamos praticado e não tenhamos percebido. Neste caso, nós nos colocamos na condição de agressor. E é necessário que nós, na medida das nossas possibilidades, busquemos o perdão e perdoemos. Há uma outra situação, é aquela situação em que nós estamos no papel de ofendido. Mais uma vez, ensina Paulo de Tarso que nós devemos perdoar. E ele apresenta ainda uma terceira situação. Pode ser que nós não tenhamos cometido a falta inicial,
Pode ser que nós não tenhamos recebido a ofensa, mas ainda assim, né? Ainda assim, mesmo nessa situação, para que possamos exprimir a clemência que todos os espíritos que conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que conhecem os ensinamentos da doutrina devem expressar, nós devemos perdoar. Ensina ainda Paulo o apóstolo, replicando os ensinamentos de Simeão, que esse perdão não deve se restringir aos lábios, deve tocar o nosso coração. E diz ainda o benfeitor que é necessário que todos nós tenhamos a capacidade de jogar uma espécie de véu sobre o passado, para que a falta seja de fato esquecida, porque ensina o benfeitor que o perdão das ofensas é a marca das grandes almas. E por falar em grandes almas, eu recorro neste momento à doce figura de Maria de Carvalho Leite. É provável que nenhum de vocês tenha identificado a personagem de quem eu estou falando, mas se eu revelar o seu codinome, todos haverão de se lembrar dela. Estou falando de Maria Dolores, também uma grande alma, que nos anos 40, na Bahia, seu estado natal, se converteu ao Espiritismo. E no ano de 1952, quando Divaldo Pereira Franco fundou a obra grandiosa da Mansão do Caminho, trabalhou ao lado do médium baiano, na condição de voluntária. Os primeiros talheres e as primeiras louças da Mansão do Caminho, esses objetos foram doados por Maria Dolores, que como voluntária fazia cartões de Natal para que esses cartões fossem vendidos e assim se obtivesse os recursos necessários para que aquelas crianças desvalidas que Divaldo amparava recebessem um amparo. Lembra um pouco a mentora desta casa, não é verdade? Porque a mãe Doca, também uma grande alma, fazia, né, as flores artificiais, né, justamente para obter recursos para sua obra assistencial. Maria Dolores ditou inúmeras mensagens, tanto a Divaldo, mas em especial a Francisco Cândido Xavier, com quem trabalhou entre os anos de 1971 e 2002. E é do livro Maria Dolores, ditado por Maria Dolores a Chico Xavier, que eu trago uma mensagem excepcional para que todos nós nos animemos e busquemos alcançar este objetivo, o esquecimento das mágoas, a fim de que possamos continuar em nossa jornada na busca de luz. Diz a benfeitora: no capítulo 21 desta obra ditada a Chico Xavier, que tem como título Nota de Fé. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas,
mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos, a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus. Olha o charco que se enflora, pensa na noite e na aurora, e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Meus amigos, que todos nós possamos nos inspirar nas lições de Maria Dolores e também nas lições do benfeitor André Luiz, do benfeitor Emmanuel, do benfeitor Simeão, e também no espírito luminoso, para além do espírito de Joana de Ângeles, no espírito luminoso de Paulo de Tarso, que, como todos nós sabemos, ainda na terra, desempenhando o seu papel de maior divulgador do cristianismo, nos ensinou sobre a importância incomensurável das virtudes da fé, da esperança e da caridade. E aqui, mais uma vez, retomamos a singela alegoria com a qual abrimos essa pequena preleção. Na história que eu contei a todos vocês no início aqui da nossa palestra, nós podemos concluir que a tenda que o viajante carregava em sua bagagem, por orientação do seu pai, o senhor de terras, representa a fé. Porque é a fé, meus amigos, que nos protege de todos os perigos, de todas as adversidades que nós enfrentamos em nossa jornada. E foi a tenda que protegeu o homem jovem da tempestade torrencial. Nessa história, o cajado simboliza a esperança, porque sem esperança nós não nos colocamos de pé, nós desistimos da nossa jornada. Mas aqueles que têm esperança em seu coração a utilizam como um apoio indispensável para que possam prosseguir. Na história, meus amigos, o archote, a tocha, representa a luz da caridade, porque é a luz da caridade que ilumina a nós próprios e a humanidade inteira, permitindo que auxiliemos aqueles que conosco dividem esta jornada no plano terrestre. E por fim, é importante ressaltar que o mapa que aparece na história que eu transmiti para vocês representa o Evangelho do Divino Mestre Jesus, que é uma espécie de recordação
das leis que todos nós já temos na nossa consciência, porque revela a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, a obra fundamental da nossa doutrina, que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência, mas em muitas ocasiões nós esquecemos dessas leis, perdemos o rumo certo, e é fundamental que recorramos ao mapa. E para nós espíritas, o mapa é o Evangelho do nosso Divino Mestre Jesus. É importante, bondosos irmãos, que inspirados nesses espíritos luminosos, nós hajamos de maneira distinta daquela que o nosso personagem agiu, evitando desta forma carregarmos em nossa bagagem, ou se preferirem, carregarmos em nossos corações a mágoa, porque a mágoa retarda a nossa caminhada, como foi possível concluir com a singela alegoria do peregrino e a pedra. Meus amigos, agradeço imensamente a atenção de todos vocês e desejo que os mentores desta casa sigam ao vosso lado e visitem os vossos lares, a fim de que todos nós possamos permanecer num clima de paz e fraternidade. Boa noite a todos.